E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Aprende Aí, o canal onde a gente descomplica qualquer assunto de um jeito que é ao mesmo tempo rápido e fascinante. Olha, hoje o nosso papo é sobre um dos temas mais incríveis da ficção científica, o famoso primeiro contato com alienígenas. Mas o mais interessante é que a gente vai descobrir que essas histórias, lá no fundo, falam muito mais sobre nós mesmos, sobre os seres humanos, do que sobre qualquer criatura de outro planeta. Essa é a grande pergunta, né? A pergunta que a ficção científica adora explorar. Pensa aí, seria um encontro pacífico, uma troca de conhecimento? Ou seria uma guerra total pela sobrevivência com naves e lasers para todo lado? A imaginação vai longe, mas a verdade é que existe um padrão bem claro na maioria das respostas. E, pois é, na maioria esmagadora das vezes, a resposta da ficção é a mais pessimista de todas: a invasão. O pilar de um monte de histórias de primeiro contato é a dominação, o conflito. Mas a grande questão é, por quê? Por que essa é a nossa principal fantasia sobre o cosmos? A resposta, olha que curioso, talvez não esteja lá nas estrelas, mas aqui mesmo, na Terra. E é exatamente isso que nos leva à nossa primeira grande ideia. A figura do alienígena invasor, na verdade, funciona como uma ferramenta, sabe? Uma projeção para a gente conseguir analisar a natureza humana, as nossas sociedades e principalmente os nossos próprios conflitos históricos. No fundo, não é sobre ter medo do ET, mas sim um reflexo do que a gente mesmo já fez por aqui. E aqui a conexão fica cristalina. A tal da invasão alienígena é quase sempre uma grande alegoria, uma metáfora para o nosso próprio colonialismo. É só pensar no encontro entre europeus e os povos americanos lá em 1492. Foi um choque de mundos, onde a tecnologia mais avançada levou à dominação. A ficção científica só faz um upgrade, troca as caravelas por naves espaciais, mas a lógica é a mesmíssima. O exemplo mais clássico disso é o H.G. Wells. Quando ele escreveu A Guerra dos Mundos, ele não estava só sonhando com marcianos invadindo a Terra, não. Na verdade, ele estava fazendo uma crítica pesadíssima ao Império Britânico. Ele se inspirou na quase extinção dos aborígenes da Tasmânia e simplesmente inverteu os papéis, colocando os britânicos no lugar dos invadidos. Foi uma crítica social genial, disfarçada de ficção. E não pense que esse tema é coisa do passado. O nosso cinema, com o filmaço Bacurau, traz essa mesma discussão para o sertão nordestino. A gente vê um grupo de invasores que se consideram super civilizados, chegando para, literalmente, apagar uma comunidade do mapa. É a mesma lógica colonial de sempre, a violência contra uma cultura considerada inferior para tomar seu território. Bom, se a ideia de invasão é um reflexo do nosso passado, isso levanta uma pergunta bem assustadora. E se outras civilizações por aí pensarem exatamente como nós? Essa ideia nos leva a uma teoria, olha, bastante sombria sobre o porquê do universo parecer tão silencioso. É a teoria da floresta sombria, que ficou muito famosa com o livro O Problema dos Três Corpos. A ideia é a seguinte: o universo está assim, cheio de vida. O problema é que ninguém ousa fazer barulho. O silêncio cósmico não significa ausência, significa medo. Ficar quieto é uma estratégia de sobrevivência, porque no momento em que você anuncia sua presença, você se torna um alvo. E a lógica por trás disso se baseia em duas ideias bem simples. Primeiro, a necessidade número 1 de qualquer civilização é sobreviver. Segundo, os recursos no universo são limitados. Uma hora, acabam. Se a gente junta essas duas coisas, a conclusão é meio inevitável. A competição é a regra do jogo, e qualquer outra civilização é, por definição, uma ameaça em potencial. Essa citação do autor Greg Bear resume a ideia perfeitamente. A humanidade, enviando mensagens para o espaço, seria como um passarinho ingênuo cantando bem alto numa floresta, sem ter a menor noção de que os céus galácticos estão cheios de falcões e que aqueles que não sabem o bastante para ficar quietos são devorados. É de arrepiar, né? E isso transforma as nossas tentativas de contato, tipo a sondas Voyager, num erro que pode ser fatal. Elas estão lá, levando a nossa localização, nossa biologia, nossa cultura. Pela lógica da Floresta Sombria, o que a gente mandou como um "Olá, amigos!" pode ser recebido por outra civilização como a localização exata de um novo alvo que precisa ser eliminado preventivamente. Mas calma, será que a hostilidade é a única resposta possível? E se o problema não for o universo ser um lugar perigoso, mas a nossa própria dificuldade em lidar com o que é diferente? Existe uma outra perspectiva, uma que sugere que a violência nasce, na verdade, da nossa própria limitação. E se o conflito todo não vier da maldade, mas de uma falha gigantesca de comunicação?
Muitas obras sugerem que nós é que projetamos nossos próprios medos e paranoias no desconhecido. A agressão, nesse caso, não viria do alienígena, viria da gente. O livro Solaris é o exemplo perfeito disso. Nele, a humanidade encontra um oceano alienígena que é basicamente uma mente gigante, mas fracassa totalmente em se comunicar porque fica tentando encaixá-lo em padrões humanos. A obra mostra que, no fundo, a gente não busca o outro, a gente busca um reflexo de nós mesmos. E a gente se frustra de forma violenta quando não encontra esse reflexo. E essa violência por pura incompreensão aparece em várias histórias. Em Fiasco, que é o outro livro do mesmo autor, os humanos começam uma guerra só porque não sabem lidar com o silêncio de outra raça. E no filme Starman, um alienígena pacífico responde ao nosso convite da Voyager e, quando chega aqui, é recebido com hostilidade e perseguição militar. Parece que a nossa reação padrão ao desconhecido é o medo. Diante de tudo isso, será que existe uma alternativa? Uma forma de navegar pelo cosmos que não seja baseada no medo ou na projeção dos nossos próprios defeitos? Sim, a ficção também imaginou uma ética para o contato, uma escolha consciente de sermos melhores do que isso. E aqui a gente tem o grande contraste. De um lado, a filosofia da Floresta Sombria, que é baseada no medo, na desconfiança e na sobrevivência a qualquer custo. E do outro, a primeira diretriz de Star Trek, que é baseada no respeito, na ética e no autocontrole. A primeira diretriz é o antídoto filosófico para a paranoia da Floresta Sombria. É uma regra que uma civilização madura impõe a si mesma, proibindo qualquer interferência no desenvolvimento de outras culturas. É o reconhecimento de que, mesmo com as melhores intenções, o poder de uma civilização avançada pode ser destrutivo. É a escolha de observar e aprender, em vez de dominar e brincar de Deus. No final das contas, todas essas histórias, da invasão mais violenta até a não interferência mais ética, chegam num mesmo ponto. O alienígena é um recurso da narrativa que nos obriga a confrontar o que realmente significa ser humano, nossos medos, nossa história de violência, nossa capacidade de empatia ou a falta dela. E assim, a pergunta final que essa análise toda nos deixa é a seguinte: quando a gente olha para as estrelas e imagina quem ou o que está lá fora, o que estamos realmente vendo? Um monstro desconhecido vindo do espaço? Ou só um reflexo bem familiar da gente mesmo no grande espelho do cosmos? Fica aí a reflexão. E aí, curtiu essa viagem? Se sim, então já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve aqui no Aprende Aí e vem aprender com a gente. Valeu demais e até a próxima!